quero dormir. Cara, vai ser 2 bananas? Sua mãe vai mandar em nós 2. Antes mesmo de eu ter a chance de entrar direito em casa. Papai, eu tô com muita saudade. Você tá linda. Obrigada. Acabei de tomar banho. Obrigada. Dá pra ter orgulho de um pai assim, né, pessoal? Bem abaixo de chuva aqui, ó. E ele tá vindo com a nossa cesta básica ali, ó. Papai ainda vai te dar muita coisa ainda, tá? Bambu. Salgado. Salgado que totalmente